Aqueles que puderem se colocar de pé, à vontade. Letra do hino, né, irmãos? Temos que ter paciência nas adversidades, nas dificuldades. Deus, Ele é o nosso socorro. Se a igreja encontrou, digo amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler todos, irmãos. Eu creio que todos estão com a mesma versão. No 3. 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mais uma vez, bem forte. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Oremos. Pai bendito, que no céu está, mas também o Senhor está aqui entre nós. Tua palavra nos dá esta garantia. Onde estivermos reunidos, Senhor, em Teu nome lá Tu estarás. Fica conosco, Pai. Vai à nossa frente. A todo instante, Senhor, o diabo, nosso adversário, tem realmente bramado, rugindo contra as nossas vidas, Pai. Fazendo-nos desistir desta caminhada. Fazendo-nos, ó Pai, tirar deste caminho, Senhor, que é estreito, mas que conduz à vida, que é a verdade, Pai, e é a nossa salvação. Ser com cada família aqui nesta igreja. Também ser com a minha família. Dispersa todo o mal. Dispersa todo pensamento negativo, porque não vem de Ti. Dispersa toda intenção maligna, todo pensamento de derrota, todo pensamento de enfermidade. Tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, mas que nesta noite Você faça no nosso meio, sentindo, ó Pai, a fé, sentindo o bom combate, Senhor, dos nossos irmãos e do meu combate também. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui, porque somos impuros e não temos, Senhor, aquela perfeição ainda. Mas assim como Tu fizeste uso, Senhor, daqueles profetas, daqueles homens da galeria da fé, Tu também, Senhor, queres usar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, podem tomar assento, irmãos. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando se vai ao cemitério, é curioso, porque se você for ali no cemitério dali de quem vai para o aeroporto, Tarumã, e aqui do São João Batista, tem muitas lápides. E a maioria deles tem mais versículos bíblicos do que frases seculares, dizendo que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim já tem a vida eterna. É o que se tem nas inscrições em cima das sepulturas nos cemitérios. Mas eu pergunto, hoje todos estão se apropriando da palavra de Deus como se fosse um amuleto. Por exemplo, muito comum no trânsito, você verá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vai ver que o motorista ele é um ímpio, não tem nem a Cristo como Salvador. As pessoas estão se apegando ao Evangelho ou até aos hinos que estão sendo feitos, como se aquilo tivesse propriedade de livramento. Mas o apóstolo Paulo aqui, irmãos, eu creio que se fosse a sua morte, o seu epitáfio, os irmãos sabem o que é o epitáfio, né? Seria sobre o sepulcro. Qual seria o seu epitáfio, irmão da Igreja Batista Sião? Qual seriam as palavras memoriais de cima do seu caixão no cemitério? Eu creio que de Paulo foi essa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas tem cristãos que estão vivendo a sua vida sem motivo. Como diz um hino, vivi sem motivo. Cristo é meu. E antes de Cristo ser de propriedade, as pessoas vivem sem motivo. Mas há crentes dentro de uma igreja que vivem sem motivos, que ainda não prepararam a frase do seu epitáfio na sua morte, no sentido espiritual. E o que Deus quer de nós, irmãos, é que são 3 verbos. Nós devemos combater, acabar e o quê? E o que, irmãos? Guardar. Irmãos, quem gosta de guerra? Irmão Fabrício, você gosta de guerra? O senhor está gostando da guerra agora aqui atrás? Tá fácil, né, irmão? Pois é. Só que para o apóstolo Paulo, irmãos, ele chamou esta guerra espiritual de um bom combate. Vai gostar de guerra assim, né, apóstolo Paulo? Para chamar esta luta contra as trevas e contra os judeus e contra tudo aquilo que era contra o cristianismo, ele disse que ele combateu o quê? O bom combate, jovens. O bom combate. E o que seria o nosso bom combate?
O que seria o teu bom combate? Ele também só não combateu, mas ele o quê? Ele acabou a carreira dele, ele terminou a carreira dele com dignidade e honra perante Deus. E acima de tudo, irmãos, ele guardou o que? A fé. Meus irmãos, não dá para ser cristão sem fé. O cristão, a característica do cristão é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu fechar os meus olhos e entregar o meu problema se eu não tiver fé. Precisamos ter fé. E fé se adquire o quê? Na comunhão uns com os outros. Na oração uns com os outros. Um dando a mão ao outro na hora da oração. Ouvindo as necessidades do irmão e orando por ele. E isso vai aumentando a irmandade e nós vamos crescendo de fé em fé. E Deus coloca isso em nossos corações, irmãos. E eu pergunto aos irmãos. Os irmãos têm combatido o bom combate? Os irmãos estão realmente querendo terminar a sua carreira como? Como é que os irmãos vão terminar a carreira de vocês? Derrotados? Pelos problemas? Cheios de dúvidas? Irmãos, se hoje em dia já está impossível ter fé, quem dirá combater? Este mundo é incrédulo, irmãos. O mundo é incrédulo. Então, o apóstolo está dizendo: combati, acabei e guardei tudo no pretérito perfeito. Ou seja, ele entrou e fez e realizou. Jesus Cristo lá em João 19:30, nosso Senhor Jesus, ele diz assim, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos, está consumado. Há crentes que já estão dizendo assim: ah, Senhor, eu já entreguei faz tempo o meu ministério. Eu já não tenho mais forças, não tenho mais ânimo, não tenho mais dedicação. Crentes já tomaram esse posicionamento. Quando Jesus ele deixou para tomar esse posicionamento, quando toda a obra que o Pai tinha confinado a ele, ele assim o realizou. Está consumado. Podemos dizer que Paulo também nessas entrelinhas estava dizendo a mesma coisa. Poderíamos dizer que Jesus estava dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nem um instante Jesus titubeou da sua fé, ele confiou em Deus. E para vencermos, irmãos, Jesus nos motiva em João 16:33, ele diz assim, ele está falando da Igreja Batista Sião esta noite: olha a Igreja Batista Sião, eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se tem algo, irmãos, que tira o nosso ânimo, é horrível. Até a fome se vai embora. O seu corpo desfalece. Uma notícia triste, qualquer notícia assombrosa, você se desfalece, a boca seca, o coração fica realmente debilitado e a vontade que você tem é de sumir, de morrer. E qual é o problema que tem realmente nos afligido nos dias de hoje? Muitos irmãos. Já pensou se uma pessoa carregasse todos os pecados do mundo, como Jesus carregou? Que problemão ele ia ter? Que problemão ele ia ter? Mas Jesus ele está falando aqui para nós nesta noite, que a verdadeira paz, irmãos, é a paz dele. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições. É certo que nós iremos passar por aflições, por dificuldades. Se alguém te iludiu que o Evangelho era um mar de rosas, você está na comunhão errada. Servir a Cristo é negar-se a si mesmo. Servir a Cristo é confiar nas palavras dele. Se ele está dizendo que nós temos que confiar, e se ele está dizendo que nele eu encontrarei a paz, e que diante dessas dificuldades eu tenho que ter ânimo, irmãos, eu tenho que ter ânimo. E o que é ter ânimo? Ânimo é quando falta meia hora de eu vir à igreja e bate aquela preguiça. Você tem que ir para a igreja hoje.
Ânimo é quando as atividades da casa diária estão me tomando, estou sobrecarregado, estou sobrecarregada, e aquilo me estressa. Tem que ter ânimo. Tudo isso é foco para nos desviarmos da casa do Senhor. As dificuldades. Será se o diabo hoje não impediu dos irmãos virem à casa do Senhor? Com certeza. Com certeza. Levanta fogo onde não era para haver fogo. Levanta confusão onde não era para haver confusão. Levanta incredulidade onde não era para haver incredulidade. O inimigo trabalha, irmãos. E ele não quer que nós venhamos à casa do Senhor para receber a sua palavra. Então, como estamos combatendo, meus irmãos? E como é que nós iremos acabar esta carreira e guardar esta fé? Paulo, antes de se despedir dos líderes de Efésios, da igreja de Éfeso, vamos ver aqui em Atos. Só um momentinho, irmãos. Atos capítulo 20. Irmãos, Paulo ele é um grande exemplo para nós. Quando ele estava ali, se despedindo dos anciãos de Éfeso, houve choro, irmãos. Eles se abraçaram e eles choraram. Irmãos, existe comunhão. Por exemplo, a comunhão destes homens era de choro mesmo. Eles se amavam, o amor de Cristo mesmo. Eles estavam imbuídos numa luta espiritual. E somente o sofrimento unia eles, irmãos. O sofrimento unia eles. E quando ele foi se despedir, ele revisou o seu ministério passado. No versículo capítulo 20, 18 a 21 de Atos, ele diz assim: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes. Aqui é Paulo falando, tá? Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo está falando para ele do comportamento dele, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava se despedindo daqueles irmãos e ele estava trazendo à memória deles o que ele passou com eles. Paulo, irmãos, abdicou de tudo na sua vida para se dedicar a estes irmãos, para se dedicar às igrejas. E aqui ele está lembrando a ele que em tudo ele anunciou, de que tudo ele ensinou publicamente e ele evangelizou em todas as casas da sua época. Também Paulo ele tinha suas preocupações presentes nos versículos 22 ao 27. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo aqui se preocupando, irmãos, com estes irmãos, de que ele se ausentaria da vida deles, mas de que ele era limpo do sangue destes irmãos, porque ele já tinha lavado as mãos por ele, já tinha ensinado, já tinha combatido, já tinha acabado e guardado o que? A fé. Esta era a preocupação de Paulo. E ele admoesta, irmão, a igreja nos dias de hoje, como admoestou eles aqui, sobre os perigos do futuro. No 28 a 31 diz assim: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós. Meus irmãos, Paulo era um homem que realmente chorava com os outros homens e as mulheres, que sacrificou a sua vida, pregou o Evangelho e anunciou Jesus. Ele levava a sério essa questão de ser cristão. Ele levava a sério essa questão da fé, de combater. Mas eu pergunto à igreja, meus irmãos, o que nós temos de apresentar ao Senhor? Como eu falava de manhã, os bancos da igreja vai passar 20, vai passar 30 anos e o banco está lá, só sendo ocupado. O apóstolo Paulo, ele considerou todas as coisas do mundo como futilidade perante as coisas de Deus. Querendo ou não, meus irmãos, esse retrato, desse contexto, é luta. Paulo ele tinha que se preocupar com a vida espiritual desses irmãos. Paulo tinha que se preocupar com os falsos profetas. Paulo tinha que se preocupar com a sua alimentação. Paulo tinha que se preocupar com os judeus. Paulo tinha que se preocupar com a sua segurança. Era muita tribulação. Eu não sei se já estudaram a biografia de Paulo, irmãos, mas não foi fácil. Não foi fácil. Paulo estava ciente, meus irmãos, das perseguições que o aguardavam. Vamos ver no versículo 22 e 24, como eu li lá em cima. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. E Deus está pedindo só para a igreja fazer evangelismo. E tem irmãos que já têm até vergonha de carregar a palavra de Deus, de entrar aqui nessas vielas, nesses becos. Tem vergonha do que pode receber lá. Porque há pessoas, irmãos, que não recebem o evangelho. Há pessoas que ignoram, fecham a cara. E você está preparado para receber ou não? Tudo isso, meus irmãos, é combater o bom combate. Tudo isso, irmãos, é o quê? É acabar a carreira com glórias a Deus e guardar a fé. Nós vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 18. Irmãos, que o Senhor nos dê força, que o Senhor me dê força. No dia que eu realmente desistir, é bom nem que se viva, né, irmãos? Qual é o sentido do cristão? Qual é o sentido da tua vida? Oi? O sentido da vida, irmão, de uma igreja é o que? É sua dedicação ao trabalho, ao evangelismo. O sentido do crente é o que? É ler a Bíblia, estar em comunhão, em oração. Esta semana nós estávamos em Israel, eu, o irmão Luiz e a família dele, posso dizer assim, para derrubar uma muralha. Os irmãos podem até achar isso meio estranho, mas é verdade, irmãos. Se a Bíblia diz que a oração tem poder e a oração ela é poderosa, por que nós não podemos dizer que nós estamos arrodeando as muralhas de Jericó? Tem muralhas ainda que não foram derrubadas por falta de oração, porque ainda não experimentaram o poder da oração. E para orar, eu não preciso todo dia fazer aquele ritual, que às vezes é até enfadonho, se ajoelhar. Eu posso orar em espírito onde eu estiver. Você está orando, está conversando com Deus. Há muralhas que precisam ser, irmãos, derrubadas. E urgentemente. E urgentemente. Então, aqui em 2 Coríntios, nós podemos ter uma ideia do que Paulo queria dizer com este bom combate, e com esta carreira e com esta fé. A igreja encontrou, digo amém. Amém. Em tudo somos, mas não perplexos, mas não desanimados, perseguidos, abatidos, trazendo sempre por toda parte a mortificação
do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não, mas ainda que o nosso homem interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Muralhas precisam ser derrubadas. Eu fico imaginando, quando aquele povo de Israel olhava para aquelas muralhas intransponíveis, como é que nós vamos derrubar essas muralhas? Perguntavam-se eles. Não é assim, meu irmão? Aparece um problema. Como é que vamos resolver esse problema? Só se resolve através de oração. Quando a igreja se conscientizar de que o cristão tem que orar, irmãos, ele vai ser como esse homem interior, vai ser o contrário. O que acontece? Os problemas ele nos desfalecem, por isso não nos desfalecemos. Irmãos, é o convite do dia a dia a abandonar a obra do Senhor. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que as dificuldades venham mexer com a minha estrutura física, e o meu semblante venha ficar decaído, porque eu já não aguento mais, não tenho mais força, o importante é o seu homem interior, a sua confiança nas palavras de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos cantar um hino, Rude e Forte, 579. Vamos ficar de pé, irmãos?